Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, não é, meus irmãos? Hoje continua sendo segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, o último dia do mês que aguardamos pacientemente todo esse mês de janeiro se concluírem várias negociações. Eu agradeço a Deus por manter a conectividade com cada um de vocês, inscrito no meu canal desde o começo, acompanhando as notícias, e eu tenho muito carinho em todas essas pessoas. A todos os novos inscritos e pessoas que me conhecem diariamente, sempre sejam bem-vindos. Eu agradeço a Deus por toda essa conectividade envolvida e diariamente possibilitam várias pessoas inscritas no meu canal, diariamente novos amigos, novas pessoas inclinadas ao culminar de todo esse processo. E nós então, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Estou aqui com o meu gato Boris, né, gente, que voltou aqui para nos prestigiar. Eles são enigmáticos, né? Os gatos são maravilhosos. Eu amo os gatos e se um dia Deus me der a oportunidade, que todos nós teremos, logicamente, pelo menos todas as pessoas envolvidas diretamente nesses negócios, esses humanitários, eu gostaria muito de fazer algo pelos animais, pelos idosos e pelas crianças. É o meu desejo, né? Pelo menos se vir parte dessa quantia abençoada na minha mão, ao meu redor, esses lados serão resolvidos. E, meus amigos, diante de todas essas questões e diante de todas essas novidades, eu pude colher posições mais assertivas, né, diante de todo esse processo e gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá? Estamos chegando perto de eventos nucleares. Afastamento completo, código 7, ataques cibernéticos, provas incriminatórias, apagão iminente. Ninguém está dormindo. Isso tem deixado o barco afundar. A partir do dia 31 de janeiro, é o dia da ativação zero. 1º de janeiro, dia da liberdade. Manchetes, a partir de hoje. Países que colocaram seus militares em estado de alerta máximo sobre as tensões Ucrânia-Rússia. Estados Unidos, mais a Guarda Nacional ativada em 50 estados, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Dinamarca e Espanha. Tropas britânicas colocadas em alerta máximo e instruídas a estarem preparadas para serem enviadas para vários países da Europa Oriental em apoio aos aliados da OTAN em terra e mar e ar. 3.500 voos cancelados quando a histórica tempestade de Kenan atinge o Nordeste. 2 polegadas de neve por hora caem em Nova York e Massachusetts, se prepara para 30 polegadas e os moradores da Flórida são alertados para tomar cuidado com as iguanas que caem das árvores devido ao frio. Meus compatriotas americanos, a tempestade está sobre nós. Tá muito feio, mas... Caminhoneiros canadenses lideram o protesto mundial, que em breve chega a Washington, D.C. Não voltaremos para casa até que estejam livres. Os caminhoneiros canadenses do Freedom Convoy Against the Machine Mandates em Ottawa. Protestos na República Tcheca, Praga, Alemanha e Straubing. Para a comunicação, quando a internet cair, junte ao Signal App, aplicativo militar. Humpty Dumpty, Vaticano, Palácio de Buckingham, Casa Branca, Castelos Reais, barragens, grandes laboratórios farmacêuticos, alvos globais são atingidos com Rods of God inundados. Simbolismo em queda. É bíblico. Eles nunca mais serão capazes de colocar todos juntos novamente. E o projeto Odin chega de mídia ou Big Tech como você conhece. Não haverá mais grandes corporações e sociedades secretas controlando tudo. Quando o Bitcoin vai para zero e esses 34 prédios caem, provavelmente a rainha também vai. Vai ser chocante para muitos. Existe um pedido de demolição
ou reconstrução do Palácio de Buckingham. E no dia 30 de janeiro, pallets cheios de caixas são retirados da Casa Branca e carregados em um caminhão-baú. Para quem não sabe, on the clock significa ataques cibernéticos para desligar todos os sistemas do planeta. Acredito que a NSA vai inundar a internet com um monte de provas incriminatórias. A Força Espacial desligará todos quando passarmos para esses tipos de comunicações. Estão trabalhando em grandes redes elétricas. Todas as plataformas de mídia social serão removidas e recolocadas e as novas substituirão pela Quantum Internet controlada do espaço. Não será hackeável. É aconselhado baixar todos os seus dados e se você não tem uma segunda cópia de fotos, etc., nós já estamos sendo avisados da crise global de segurança cibernética, que pode atingir 2022. O Great Red Wave Canada Freedom Rally está despertando o mundo. Vamos! Os caminhoneiros da grande greve no Canadá, que envolveu milhões, estavam mobilizando cidadãos de todo o mundo para exigir sua liberdade diante dos mandatos. Eles prometeram que não vão voltar para casa até que renuncie suas exigências atendidas. Milhares de caminhoneiros americanos apoiam os canadenses e estão planejando seu próprio comboio para Washington, D.C. Outros cidadãos e caminhoneiros estão se juntando ao movimento na Austrália, Itália, Europa, Peru, Tel Aviv, Israel e Bruxelas. As greves esvaziaram as prateleiras do supermercado. Você foi aconselhado a estocar semanas de alimentos, mercadorias, dinheiro e combustível. Observamos nesse domingo que foi um bom momento para começar, provavelmente porque a página da Intel disse para saírem. Ataques cibernéticos simulados derruba a rede de gás, água e energia em todo o país como respostas ao FBI, DHS, National Guard e American Military News. Greve dos caminhoneiros pela liberdade. A política de Ottawa anunciou no Twitter que está redirecionando os carros e não deixando todos passarem para reduzir a segurança nas estradas. Impressionantes imagens de drones feitas em Ottawa na tarde de ontem. As pessoas ainda estão indo para Ottawa. A cidade está bloqueada. Caminhoneiros holandeses dirigem em um comboio pela Friesland, Holanda, inspirados por eventos no Canadá. Dezenas de milhares de pessoas cumprimentam o Freedom Convoy 2002 quando ele chega a Ottawa, no Canadá. O comprimento do comboio foi de 43 milhas. Para a comparação, o comprimento da coluna mais longa é de 5 milhas, e era um desfile de caminhões no Egito. Há também protestos em massa na Colômbia Britânica, no Canadá. Austrália e Alasca e Estados Unidos expressam apoio aos canadenses. Acontecendo agora em Buffalo, New York, os planos para os caminhoneiros irem para DC estão em andamento. A revolução dos caminhoneiros está se espalhando pelo mundo. Caminhoneiros na Frísia, Holanda, acabaram de fazer um ensaio para praticar. Vários países da União Europeia estão planejando fazer um comboio maciço para Bruxelas, Bélgica, que é a capital de fato da União Europeia. O canal do Telegram do comboio da Holanda tem quase 12 mil assinantes. O comboio no Reino Unido está previsto para 5 de fevereiro. Murrayfield, Edimburgo, Escócia, Inglaterra, 6 nações para Londres. Rota completa a ser divulgada em breve, ligando para Newcastle, Leeds, Manchester, Birmingham e muito mais. Fique com o Canadá. No dia 30 de janeiro, toda a Holanda em grandes caminhoneiros partiram Convoy for Freedom.
Caminhoneiros holandeses dirigem um comboio Friese-Holanda inspirados por eventos. Também um comboio da Liberdade de Kansas City mostra seu apoio aos caminhoneiros canadenses. Crise financeira global. A transferência de água sul-norte da China era 2,5 vezes maior que a barragem de Três Gargantas, que entrou em um déficit e foi ameaça a vida das pessoas. A barragem das Três Gargantas e o projeto de transferência de água sul-norte são dois dos principais projetos operacionais de recursos hídricos do Partido Comunista Chinês. A reconstrução da barragem Três Gargantas provocou debates acalorados entre os estudiosos chineses nas décadas de 80 e 90, mas em 2000 o projeto de transferência de água sul-norte é 2,5 vezes maior que o projeto Três Gargantas e foi lançado em meio a uma onda de silêncio. Na verdade, é uma ilusão criada pelo governo chinês. Mesmo antes do projeto ser concluído, mostrou que os danos potenciais são ainda piores do que o projeto Três Gargantas. Ataques cibernéticos. Militares belgas lutando contra um ataque cibernético de 5 dias. Um porta-voz militar disse à AFP que foi atingido por um ataque cibernético há 5 dias e ainda está lutando para restaurar as partes afetadas de seu sistema. Os hackers de Estado usam um novo backdoor de Power4Shell em ataques Log4j. Ataques que se acreditam que fazem parte do grupo iraniano APAT-35, apoiado pelo Estado, também conhecido como Charming Kitten ou Phosphorus, foram observados aproveitando os ataques do Log4j Log4Shell para derrubar um novo backdoor da PowerShell. Eu vou tentar deixar um link na descrição para vocês entenderem, tá, gente? Que é meio incompreensível, mas a matéria toda pode explicar, né, a crise desse ataque cibernético. Mais ataques cibernéticos causam alertas na Rússia e Reino Unido corre o risco de intromissão ligada ao conflito na Ucrânia. Reino Unido, Notícias Express COUK. 5G sendo totalmente ativado a nível global. Eventos climáticos. 3.500 voos são cancelados como potencialmente tempestade histórica. Kena atinge o Nordeste. 2 polegadas de neve por hora caem em Nova York e Massachusetts se prepara para 30 polegadas e moradores da Flórida são alertados para tomar cuidado com as iguanas que caem das árvores. Na costa leste dos Estados Unidos, mais de 114 mil pessoas ficaram sem eletricidade após a forte tempestade em Massachusetts. Enquanto isso, a tempestade de neve atinge Nova York, causando grandes problemas de tráfego. De acordo com um alerta de tempestade emitido pouco antes pelo Serviço Nacional de Meteorologia, a cidade pode enfrentar de 20 a 30 centímetros de neve. Escócia. Pelo menos 32 mil pessoas sem energia devido aos avisos de neve e gelo emitidos. O Met Office colocou alertas meteorológicos em partes da Escócia, com os meteorologistas esperando de 2 centímetros de neve. Alemanha. Inundações em Hamburgo devido à tempestade Nadia causam grandes perturbações. Copenhague foi atingida por uma tempestade apelidada de Malik, que derrubou árvores e causou inundações. De acordo com a mídia local, trens, balsas foram cancelados e 110 mil trabalhadores de emergência estão de prontidão devido às previsões de que a tempestade ficará mais forte. Bom, meus amigos, eu quis trazer aqui algumas novidades vinculadas a esses acontecimentos, pois eu também acredito que um pouco de todas essas questões climáticas iminentes aparecidas no mundo todo têm sido envolvidas por alguns ataques de algumas organizações do tipo HAARP, que eu já comentei aqui com vocês, pois são proporções catastróficas que estão alterando muitas situações climáticas de intemperismo global. Mas enfim, né, meus amigos, cada pessoa faz a diligência
que lhe compete a realidade, né? Seguindo aqui. Vamos ver muitas mudanças acontecendo. Vamos ver as coisas apertando. Mais fiscalização de governo. Mas a boa notícia é que as pessoas se preparam, as pessoas que detêm algum dinar iraquiano e algumas outras moedas e alguns outros títulos, as taxas serão muito mais altas do que estamos vendo. É adquirir na baixa e vender na alta, é o que eles chamam de riqueza geracional, onde os nossos filhos e filhos de nossos filhos se beneficiarão dessa troca de riqueza. Esteja preparado, porque eu acho que o sistema, nossa moeda, como um todo, vai passar por um crash, e estas moedas desvalorizadas, como o dinar iraquiano e os títulos vinculados aos títulos históricos globais, se beneficiarão de todo esse sistema. Estamos passando por grandes mudanças. Fevereiro, com certeza, é o que ouvimos, e há um monte de gente dizendo isso. Vai depender se tudo estará no seu caminho e o Iraque foi assentado ou não com seu governo. Com base em como está aparecendo, acho que eles vão terminar mais rápido do que isso pode ser possível. Estou esperançoso e definitivamente poderemos nos beneficiar de um RV em fevereiro. A única maneira de permanecer nessa jornada em RV é se separar. Se você não for, isso o consumirá. Aqueles que duraram, se desapegaram emocionalmente, essa é a única maneira de aguentar firme. E onde estamos? A maioria de todas as fontes tem sido silenciosa e em toda a linha assustadoramente silenciosa, mas o silêncio é muito bom. Esperamos que tudo seja distribuído na Europa com os pacotes FPs liberados em uma escala melhor para os destinatários e chegando aos paymasters. Ainda esperamos que os determinados fundos das contas soberanas de Dubai sejam líquidos para fornecer o giro de capital do qual vemos a possibilidade da liquidez em nossas contas. Esperando que os títulos, em suas maiorias de notificações, se tornem líquidos e eles ainda estão em processamento. Estamos em um processo de espera para que todos possam ir. O meu pessoal do Centro de Redenção que veio essa manhã teve uma breve reunião sobre logística. Houve uma ou duas pequenas mudanças, nada que nos afete. Algumas coisas processuais no lado bancário de tudo isso, e eles ainda têm grandes expectativas para esta semana. Eles não sabem o tempo, mas estão sendo solicitados a ficar de plantão. A razão pelo qual fazem isso é que a maioria dessas pessoas trabalha com gestão de alto patrimônio, então eles trabalham durante o dia e a noite e de madrugada para o Centro de Redenção. Foi dito também que os pedidos foram enviados para que o T4A e B comecem já a incluir essas notificações. Sua informação é que atingiu uma pequena porcentagem do nível 4A e que essa tarde eles terminaram de enviar todos os novos United States Treasury Notes aos bancos necessário para iniciar o Start Shotgun, e disse que o Tesouro dos Estados Unidos e o Departamento de Operações e Defesa estão em um cronograma apertado com a ordem do Tribunal Mundial para enviar todas essas notificações ao nível T4 e pagamentos com liquidez acontecendo. Ocorreu uma reunião em Vegas, mas deu a entender que o senador, o chinês e o pessoal da NSA e alguns outros estavam discutindo, entre outras coisas, algo sobre a prisão de alguns de alto escalão dos Illuminatis envolvidos, várias centenas nos Estados Unidos e cerca de mais de 1.000 no Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália. Isso foi aprovado pela Corte Mundial com base em todas as provas, e algumas dessas prisões estão sendo iniciadas e foram iniciadas hoje mesmo. Quaisquer detenções restantes, suas informações serão simultâneas no início do nível 4, grupos 4A obtendo acesso facilitado por paymasters a 1% dos fundos na conta e nós, em 4B, recebendo as notificações para iniciarmos compromissos de troca e resgate. E as informações são de que ainda é iminente e não temos que esperar já tanto tempo. Todos estiveram no maior dos alertas hoje, porque o início rápido dos fundos de liberação de RVGCR
os fundos das contas soberanas do BAI 1 e 2, distribuídos em contas de titularidade para financiar T1 a 4 a partir dessa manhã. O processo foi iniciado hoje para cascatas de níveis superiores, criando liquidez para os níveis mais baixos, para o Tesouro dos Estados Unidos e bancos, para liberar 100% de acesso e esses pagamentos nas 20 categorias de níveis de pagamentos. Muitas autorizações de liberação detalhadas e ações acontecendo ainda hoje. Foi dito que a autorização está sendo dada pelo Departamento de Operações e Defesa e Tesouro dos Estados Unidos aos bancos. Os bancos estão liderando os códigos de autorização e acesso para os titulares de contas Tier 1 a 3, Tier 1 Governo, 2 Humanitários e Organizações, 3 outros grupos, contas judiciais, reivindicações agrícolas mundiais, nativos assentamentos americanos, CMKX, CMKMs, multas e penalidades, FPs, PPS, grupos centrais internos e externos, grupos do Exército, cerca de 226 grupos. Eles devem receber esse acesso líquido, e deu a entender que isso pode estar acontecendo, que isso pode estar acontecendo hoje a partir das 4h15 da tarde, horário dos Estados Unidos, e confirmou que o Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma declaração do dia do valor, a qual todos os Paymasters no 4A pagarão os grupos no T4A o mais rápido possível. Foi confirmado que essa reunião entre o Departamento de Operações e Defesa e o Tesouro e os Chinese Elders foi assinado, e sobre a liberação do RVGCR após reunião entre o Departamento de Justiça na noite passada, que foi confirmado esta manhã. Hong Kong havia iniciado sua conta T1 e 2, Governo e Humanitário, 100% de acesso a liquidez e pagamentos por meio do processamento de títulos. E Hong Kong ligou para o Tesouro dos Estados Unidos e perguntou por que os Estados Unidos ainda não havia começado essa manhã. Eles não deram detalhes, mas disseram que o Departamento e o Tesouro irão se encontrar novamente e liberar tudo, e estão em um modo de espera desde então. Bom, meus amigos, são as últimas comunicações que eu pude encontrar de mais valor e congruente a todo esse processo, ao acontecimento desse processo. Logicamente, o que eu passo a vocês é o que eu acredito, deliberadamente, do que eu acredito, eu transmito. Meus amigos, eu agradeço. Continue se inscrevendo aí no meu canal, me dando uma força, permitindo que eu possa trazer sempre mais conteúdo com a ajuda de cada um de vocês, inscrito e participante do meu canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, né, meus amigos? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Que Deus abençoe o restinho da segunda de cada um de vocês. Que vocês tenham um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Eu volto com novidades em todo o período, se Deus quiser. E quem quiser voltar e observar as notícias que eu recolho dos provedores de inteligência, do YouTube, dos sites e todas essas questões de comunhão e conectividade que eu tenho também com algumas pessoas que me mandam notícias e eu retransmito também, né? Mas eu acredito de forma geral em toda uma diligência que eu faço e passo para vocês sobre esse projeto e todas essas questões. E, meus amigos, vamos firmes, acreditamos que eu acredito, ainda não posso prever o momento e humildemente falo sobre essas questões porque demasiado é o que eu posso colher de informação, não mais do que somente a fé, e sim de coisas se concretizando, de posicionamentos tomados pelos governos, de situações a serem resolvidas aí pelas questões mundiais. E dentre todas essas questões, essas informações diligentemente são passadas por todos esses provedores. Eu acho isso de extrema importância para o momento que estamos vivendo agora. E agradeço muito a ajuda de cada irmão, agradeço muito a inscrição de cada inscrito que me conhece diariamente e a todos que estão no meu canal.
Que Deus abençoe, né? Tenha uma ótima noite, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.